Bom dia, meus irmãozinhos. Vamos iniciar a nossa escola dominical? Ok. Hoje nós vamos falar sobre o assunto a Reforma Protestante. O que será que é isso? Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a Reforma Protestante. Mas antes de qualquer coisa, vamos buscar a presença do nosso Deus? Então vamos lá. Eu vou falar e vocês repetem e assim a gente vai falar com o Papai do Céu. Ok? Então vamos lá. Papai do Céu, muito obrigado por este dia. Nos dê uma ótima aula e que possamos aprender mais e mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então nós vamos iniciar a nossa aula falando o nosso versículo do dia. Vamos então decorar o versículo de hoje? Certo. O versículo de hoje se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Vamos repetir? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Muito bem. Vamos decorar este versículo? Certo. Conto com cada um de vocês. Então vamos iniciar a nossa aula? Ok. Hoje o assunto é Reforma Protestante. Foi um evento que aconteceu há muito tempo atrás, mas que trouxe grandes benefícios tanto para a igreja como para toda a sociedade. Primeira coisa que nós precisamos entender: o que quer dizer reforma? É muito simples. A reforma é quando você tem algo que era bonito e ao passar do tempo ele acabou se desgastando, perdendo a sua forma, já não está mais parecendo como era antes. Então vem alguém com bastante habilidade, que sabia como era antes e começa a trabalhar, a reformar. Se fosse uma casa que tivesse perdido a sua identidade, as pessoas já olhavam e falavam assim: nossa, essa casa era tão bonita e agora ela não é mais. Então vem alguém e começa a recuperar, a restaurar. Mas ela não vai mudar a casa. Simplesmente ela vai manter a forma como era antes. Então, reforma é você pegar algo que está mudado e voltar como era antes. É como uma casa nova que passou o tempo e ficou desgastada e de repente veio alguém e consertou, restaurou, tornou a forma de como era antes. Ok? Então, reforma é isso. É voltar à forma. É trazer a nossa ideia como era antes. E o que quer dizer protestante? Protestar é quando você vai contra algo que está errado no seu ponto de vista. No caso da reforma protestante, alguns homens se levantaram porque a igreja estava indo contra a palavra de Deus. Então estes homens foram contra a pensamentos que estavam fora da palavra de Deus. E por isso houve esse grande movimento, Reforma Protestante, que aconteceu para que a igreja voltasse para onde? Para os caminhos do Senhor, voltasse para a palavra de Deus. E este movimento da Reforma Protestante, ele aconteceu porque homens estudados que conheciam a palavra de Deus viram que a igreja estava indo pelo caminho errado, estava deixando os princípios que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado e colocando outras coisas que não podiam estar dentro da igreja, que não estava contido na palavra de Deus. Então nós vamos ver na história Martinho Lutero. Ele estudou e viu na palavra de Deus que a igreja estava fazendo algumas coisas erradas, como por exemplo cobrar por perdão, como por exemplo querer que as pessoas pagassem para ter algum benefício da igreja.
E isso não está na palavra de Deus, porque Deus é um Deus bondoso, misericordioso, e Ele nos dá as coisas pela graça dele. Tudo que vem de Deus é gratuito em Cristo Jesus, porque a graça nos alcançou. Então, Martinho Lutero fixou 95 teses, ou 95 ensinos que a palavra de Deus ensinava e que todos deveriam seguir. E todos esses ensinamentos nós podemos resumir em 5 pontos que nós vamos ver a seguir. Acompanhem comigo. O primeiro ponto que nós vamos ver é a palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos saber para vivermos uma vida santa diante de Deus, uma vida de obediência ao nosso Deus, está contido na palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos Cristo Jesus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos os mandamentos do nosso Deus. É através da palavra de Deus que nós obtivemos o conhecimento que em Cristo Jesus nós temos a salvação. Nada mais é importante do que a palavra de Deus. Então, na nossa vida e na vida do cristão, o mais importante é conhecer a palavra de Deus. Mas existe uma segunda coisa que foi afixada ali, que todos os crentes devem seguir, e nós também. É somente a fé. É somente pela fé em Cristo Jesus é que nós temos a salvação. Nós não precisamos fazer nada para ajudar ao Senhor Jesus Cristo a nos dar a salvação, porque Ele morreu por nós e nos salvou, porque nós não temos o que oferecer, mas gratuitamente o Senhor Jesus Cristo nos deu a salvação através da sua morte e ressurreição. Então, somente a fé é que nos dá condição de sermos salvos em Cristo Jesus. Não precisamos fazer mais nada. O terceiro ponto que eu queria destacar é justamente Cristo. Somente Cristo. Nada mais importa na nossa vida a não ser o Senhor Jesus Cristo. É através dele, como eu já disse, que nós obtivemos a salvação. Não tem nada mais que nós possamos fazer para alcançar a salvação, porque o Senhor Jesus Cristo já fez tudo por nós. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu em nosso lugar, perdoando os nossos pecados, e hoje nós temos salvação em Cristo Jesus. E tudo isso aconteceu e que vem nos chamar a atenção no quarto ponto, que é graça. Graça quer dizer algo que é dado a alguém sem aquele merecer. Nós tínhamos como condenação, por causa do pecado, o inferno, viver longe de Deus, viver nas trevas. Mas em Cristo Jesus Ele nos deu salvação. E essa salvação é por meio da graça. Tudo é por meio da graça. Nada é por merecimento nosso. Nós não merecíamos o céu, mas em Cristo Jesus e pela sua graça, nós hoje temos salvação. E sabe por que tudo isso acontece? Pelo último ponto. Toda glória deve ser dada a Deus, somente a Deus. Deus nos criou para nós sermos louvor e glória ao seu nome. Por isso, tudo que nós fazemos, tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Então, não esqueça destes 5 pontos. A palavra de Deus, a fé que temos em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, a graça que nos alcançou e por isso nós obtivemos salvação, e tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Vamos relembrar. Somente as Escrituras, palavra de Deus, somente a fé. A fé é crer em Cristo Jesus. Somente Cristo, e em Cristo nós obtivemos a salvação. Somente em Cristo nós obtivemos perdão dos nossos pecados, pela sua morte e ressurreição. E tudo isso aconteceu porque somente pela graça de Deus. Aquilo que Deus nos deu sem nós merecermos. E tudo o que nós fazemos, e tudo isso que aconteceu, a própria obra da salvação vai glorificar. É para a glória do nosso
Deus. Então não esqueça desses 5 pontos, ok? Vamos então agora ouvir 2 cânticos de louvor e adoração a este nosso Deus? Vamos ouvir. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim. Ele se entregou por me amar, me libertou, E hoje eu pulo, eu danço, louvo ao Senhor. Sigo cantando ao mundo esse amor. Eu sou feliz porque me amou. Foi meu Jesus que me salvou. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim. Ele se entregou por me amar, me libertou, E hoje eu pulo, eu danço, louvo ao Senhor. Sigo cantando ao mundo esse amor. Eu sou feliz porque me amou. Foi meu Jesus que me salvou. Ele me amou tanto assim, morreu na cruz por mim, e dos pecados me lavou. Sou livre, hoje eu canto, pulo para o meu Senhor.
nossa aula está terminando, mas semana que vem tem mais. Vamos agradecer ao nosso Deus pelo que nós já aprendemos hoje? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelos ensinamentos que nós aprendemos hoje e que ele seja a base, ó Pai, da nossa vida para que possamos viver conforme o teu querer. Nos ajude, ó Pai, a viver pelas Escrituras, tendo fé somente em Ti, que possamos, ó Pai, crer que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e somente Ele é o nosso Senhor e Salvador, e agradecermos a todos os momentos pela graça recebida em Ti, e que a nossa vida seja sempre para louvor e glória do Teu santo e bendito nome. Perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.